Vou até fazer a pergunta para vocês dois, uma pergunta mais básica para quem ou tá passando a situação, ou quem quer entender, né, como que é, ou quem duvida, mas quer saber, sabe? Porque tem Sim, uns que sim. duvidam, mas mas eu quero saber, É né? que é Não real, não acredito, é? não acredito acreditando. Sim, É, não sim. acredito, mas quero ir no astral É, ver. no caso de vocês, assim, o lance de ver e escutar, como que é para cada um, como que vocês vê, né, um espírito, se é por inteiro, se é fumacinha, se é, qual que é a forma dele e quais momentos que eles aparecem, né? Quais situações, assim. Tô ali na cozinha fazendo um ovo, olho pro lado, o fulano tá me olhando, entendeu? Sim. Como que é para cada um de vocês? Olha, pra mim, eu ouço a voz nítida no meu ouvido, conversando comigo. E quando tenta se acoplar no meu campo áurico e eu sinto que a energia não é boa, eu já começo a fazer a oração e emanar amor. Aí, o amor é o que nos protege. E não entrar naquela energia do julgamento. Nossa, por que ele tá aqui? Se afaste de mim, sabe? E também trazer aquele julgamento de superioridade, porque tá atrelado à vaidade, a se sentir Hum, melhor. Então, em vez de você trabalhar e trazer esse conhecimento, você se afina a ele, porque são os seus pontos fracos. Então, nossa, tá tão envaidecido isso, vou dar uma rasteira nela. Então, você tem que observar, sempre emanar a energia do amor. Para mim, a clareaudiência eu ouço como ouço você aqui, normal. Mas não é a todo momento. Quando eu estava em desequilíbrio, eu ouvia a todo momento. Uma forma, assim, de perturbação, sabe? tá. E foi num período, assim, que eu estava em casa. De 5 meses, meu filho tinha nascido. Então, ficava só dentro de casa. Então, foi um período de teste mesmo. Priscila, você vai olhar para isso ou não vai? E depois que eu voltei a trabalhar, eu ouvia cada vez menos. E eu me apeguei à proteção da oração. Certo. E agora a questão do espírito, eu via materializado assim, uma pessoa normal, que eu nunca vi na minha vida. Ou tinha um espírito com aparência assim transfigurada que me assustava muito, com aparência de cobra, com linguinha, corpo tudo Nossa, na minha frente. aí a pessoa se caga, hein? Aí dá pra começar a correr. É. Eu ficava muito assustada. Nossa, Pri. Sim. Aí eu me assustava muito. E quando eu ia pra cozinha, assim, de madrugada, sempre via um espírito de chapéu, com roupa preta, assim, no Imagina de corredor. madrugada. Isso. Então, era esses processos, assim, de ver vários espíritos. Mas tinha também espíritos, assim, com energia boa, de senhoras ia até minha casa, tinha uma rosa, com aquele cheiro de rosa, que tinha a aura já toda amarelinha, lilás, violeta, e eu já comecei a compreender que eram espíritos bons, roupa branca, roupa verde, azul. Então fui identificando por causa do campo energético de cada espírito. Mas é um ponto. Todas as pessoas que têm mediunidade, têm sensibilidade, têm intuição, é um ponto de luz. Então, espíritos também vão conversar com elas. Por exemplo, numa noite dessas, um filho de uma amiga desencarnou. E eu tava indo dormir, já era mais de 23 horas, e ele chegou do meu lado e começou a conversar pela clareaudiência comigo. Priscila, eu sou... Falou o nome do rapaz, não vou expor o nome dele. Eu quero conversar com você, eu quero ajuda. E eu vi 2 amparadores do lado dele pela clarividência. E eu pedi pro meu companheiro, olha, o rapaz tá aqui, ele desencarnou, tá pedindo ajuda. Tem como você conversar com ele? Aí eu incorporei, dei passividade para ele conversar. E ele tava muito assim, revoltado ainda, porque ele era jovem, 25 anos, desencarnou no processo de 7 dias. E ele tava terminando a faculdade, queria continuar vivendo. E ele falou assim, olha, eu sei que meu planejamento encarnatório era pouco, era 25 anos mesmo. Mas eu queria ficar mais, eu tô conversando aqui com os mentores e eu vi os 2 mentores lá do lado. Mas eu quero te pedir ajuda, eu quero te pedir um favor, dá um abraço na minha mãe, entrega essa carta para ela que eu vou escrever.
E eu falei assim, não, ela tem abertura, eu vou entregar esse recado pra você. Aí eu fiz uma psicografia, aí a amiga dela, marquei de ir lá em casa, conversar tudo, e ela falou assim, nossa, tudo que você falou, bateu. Foi assim mesmo. Entreguei a carta, ela falou assim, nossa, o que me consolou foi isso. Saber que ele tá bem, porque ele tinha uma doença que ele sentia muita dor nos nervos. Eu não conseguia nem correr. Ele falou assim, nossa, depois que eu desencarnei, aqui eu corro, aqui eu tô bem, eu não tenho nenhuma doença mais. Eu quero que a minha mãe continue bem. Então, é uma oportunidade de ajudar. Depois que eu entendi tudo, a incorporação à psicografia ajudou. Então, eu fico feliz de ser um instrumento para ajudar. Então, acho que foi essas... Deu para entender da clareaudiência. Sim, não, deu para ver. E você, entender. Augustão? Caiu. No seu caso, como que você vê, ou se você escuta, ou se é os dois, você tem mais coisa, Ixi, como que é no nós seu temos- caso? nós temos tanta Porque, assim, coisa. Sim, porque cada um é de uma forma, né? Cara, assim, ó, pra mim, no meu caso, pegando pela primeira vez, assim, a saída do corpo, quando eu tive a primeira saída do corpo, que ela foi consciente, ela parece que ela deu uma ativada em algumas coisas, assim, expandiu algumas coisas. E daí, beleza. Primeiramente, eu só via os espíritos, assim, fora do corpo, nas saídas do corpo e tudo mais. Quando eu voltei, eu comecei a trazer junto coisas do passado. E aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Começou umas coisas estranhas, senti umas coisas estranhas. Sabe, umas coisas que assim, coisa que assim. E aquilo me dava uma sensação esquisita. Daí, eu um dia comecei a escutar, por exemplo, num ouvido só. Eu escutava algumas coisas assim. E beleza. Depois, tipo assim, com a minha visão física aqui e com a visão, por exemplo, do terceiro olho, assim. Mas aquilo parecia que tava junto, assim. Dava tipo uns flash branco, assim. Meio que dava entrada na alterada de consciência. E aí eu conseguia ver as cenas dos lugares. E eu conseguia ver os rostos dos seres. E algum pedaço, assim. Parece que numa dimensão diferente, assim. E ao longo da vida, assim, conforme cada desafio que o cara ia passando, os amparadores e os mentores e mestres, assim, eles iam dando uma certa forcinha para ir desbloqueando. E daí com o treino diário, assim, eu canalizava, escrevia, daí foi desenvolvendo um lado, né, da canalização. Depois eu comecei a treinar as pulsações de luz e coisa, e ver, foi expandindo o terceiro olho a ponto de eu começar a ver eles melhor, assim, já quase de corpo inteiro, assim. Né, eles não tocavam no chão, assim, tu via eles, bem dizer, quase de corpo inteiro, assim. Mas, assim, era muito nítido, era translúcido até um certo ponto, mas era muito nítido o cara, assim, do meu lado, assim. E cara, e gente de tudo que é tipo, assim. E tu via quase que de corpo inteiro, assim, pela clarividência. Claro que a mediunidade, ela era orgânica, né? Todo mundo tem a mediunidade, dentro da mediunidade tem os campos, né? Sim. Tem a clarevidência, tem vários níveis de clarevidência, clareaudiência, a própria vidência, a vidência viajoura, tem vários níveis. Então, cada pessoa, mais ou menos, ela vem com uma predisposição para e um direcionamento para um lado. Uns veem mais, outros escutam mais, outros sentem mais, outros são mais intuitivos, porque a intuição também ela é uma mediunidade muito forte, assim. Sim. Então, no meu caso foi que eu detectei, assim, foi a clarevidência aqui, a vidência viajoura, escutar com o ouvido. Tipo assim, eu não escuto com os dois, assim, pelo que eu lembro, assim, eu acho que eu escuto só com, pelo menos, muito louco, assim, mas eu escuto com um ouvido só. E é específico, é quando eu vou, por exemplo, hoje em dia, quando eu vou fazer trabalhos. Tipo assim, hoje eu vou sentar aqui para atender alguém, então eu sento, relaxo, busco o equilíbrio, tento expandir o campo áurico, tento circular a energia, canalizar a energia, tento expandir a consciência. Sabe, eu vou me abrindo pro trabalho, vou aplicando símbolos, mexendo a energia, e daí começa a se abrir o que precisa para aquele trabalho. Daí depois no resto do dia normal, assim, daí segue a vida normal, sabe? Tipo é uma chavezinha, assim, acho que até pro cara não ficar louco, porque eu sempre fui descrente, assim, eu trabalhei com o princípio da descrença. Eu não acreditava em nada, entendeu? E até hoje eu digo para todo mundo no canal que não acredita em nada, nem em mim. E sim... Passa por
a experiência. E Em isso si, eu É, o eu mais sempre falo pra importante. galera, Sim. falei, Busca a galera, prática. Sabe, tem por sua conta. questiona, Sim, não acredita, faz a experiência. isso. É o Uma mais coisa importante. interessante, né? Já É. que nós estávamos falando em projeção astral, isso já aconteceu com vocês. Muita gente vem em mim. Não por causa dos trabalhos de atendimento espiritual. O pessoal vem no cara por causa das projeções astrais, né? E assim, não sei se já aconteceu com vocês, o pessoal tem medo de espírito, Tem. A maioria tem medo. Tem. mas quer sair do corpo. Quer sair pra ver. Então é muito louco, né? Eu fico pensando assim, cara, mas isso é muito do louco, né, cara? Se tu tem medo do espírito, morre de medo até de acender uma vela dentro de casa, Sim. daí tu quer sair, tu vai ver quem do outro lado? Tu vai ver um monte de gente, Vai ver um espírito. monte de gente, é. Ah, mas aí será que eles vão correr atrás de mim, me pegar? Mas não tem Isso muita mesmo. gente também, você acha que é meio da boca pra fora? Eu acho. Que a hora que vê o monte de... Pô, tá lá no seu quarto, sai, projetor. Aí você vou descer pra sala, vou passar, chegar, tá uma galera. Mano, você se assusta. Isso é bom. Nossa. Não, e aí se a galera for boa, tudo bem. E se tem um seres plasmados lá estranho? Sim. Aí você assusta, Você né? assusta, Aí tu velho. dá o cagaço astral aqui. Não, vai voltar com tudo pro Nossa. corpo. Na hora. Na hora. Eu acho que tem muita gente que é da boca pra fora. É meio Eu acho, cara. oba-oba. Eu acho que deve ser uns 90% assim pelo menos das pessoas que eu acompanhei, são muito curiosos, assim. Sim. Mas a curiosidade também é bom, né? Porque é uma forma também de despertar, né? A curiosidade. Fala galera, Semente na área, hein? Curtiu esse conteúdo? Maluco, né? Quer receber mais conteúdos assim? Espiritualidade, ufologia, sobrenatural? Então não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Beijo do Black. Fui, papai!